Fazer então a correção do PET 5 na última semana, né, a semana número 4, questão número 1. Observe a imagem a seguir. Que tipo de interação ocorre entre as moléculas de água que possibilitam os insetos andarem sobre ela? Letra B. O inseto conseguiria caminhar em uma solução de tetracloreto de carbono, CSL4? Justifique sua resposta. Bom, a gente observa aí que a gente tem um inseto, né? E ele está conseguindo caminhar aí sobre a superfície da água. Por que ele consegue fazer essa... Ele consegue se manter, né, na superfície da água, né? Alguns insetos conseguem caminhar. Porque existe uma interação intermolecular entre as moléculas de água que possibilitam com que esse inseto se mantenha nessa superfície. Então a gente tem a molécula de água, né, H2O. A molécula de água é uma molécula polar, né, ela apresenta polos. Esses polos são representados pelos cis delta, delta mais e delta menos. O delta menos ele vai para o oxigênio, que é o elemento mais eletronegativo, ou seja, aquele que atrai o elétron com uma maior energia, uma maior força, né? E o delta mais vai para os hidrogênios, que é o elemento menos eletronegativo do que o oxigênio. Então a ligação entre o hidrogênio e o oxigênio é uma ligação covalente polar, né? Vai ter um polo aí, delta menos e delta mais. E como é uma interação polar, vai aparecer uma outra molécula que também é polar e vai haver uma interação entre as duas. Então aqui está a molécula de água e vai aparecer uma interação, né? Uma força de atração entre o delta menos de uma molécula de água com o delta mais do hidrogênio da outra molécula de água. Então aqui é a atração eletrostática. E essa atração eletrostática é chamada de ligação de hidrogênio. Para a gente classificar uma interação polar como ligação de hidrogênio, basta eu ter o átomo de hidrogênio entre dois elementos eletronegativos, né, que a gente chama de FON, que é o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ou seja, eu tenho que ter um átomo de hidrogênio, de um lado eu tenho que estar ligado com o flúor, oxigênio ou nitrogênio, e do outro lado eu também tenho que estar ligado com o flúor, oxigênio ou nitrogênio. Aí a gente classifica essa interação intermolecular aqui como ligações de hidrogênio. Então, que tipo de interação que ocorre é chamado de ligações de hidrogênio. Na letra B, o inseto conseguiria caminhar em uma solução de tetracloreto de carbono? Justifique sua resposta. Aqui é uma ampliação, né? Quando ocorre essa interação do tipo ligações de hidrogênio, vai ter uma tensão superficial na água. Então aqui a gente vai ter essas moléculas de água, né, que das interações aqui que a gente vê essas interações de hidrogênio aqui, ó, formam uma tensão, isso aqui é chamado de tensão superficial, na qual, né, o pé, né, as patas do animal conseguem fazer essa interação, eles ficam na superfície, né, e não rompem essa interação. Por quê? Porque na verdade na superfície da água forma aqui o que a gente chama de tensão superficial, através dessas ligações de hidrogênio. Então essas interações não são rompidas facilmente através de uma pressão, né? Que as patas do animal têm sendo uma pressão aqui. E como tem uma interação relativamente forte, essa interação não é rompida por essa tensão. Então a água apresenta essa tensão superficial aí. E o tetracloreto de carbono, que é o CCl4, é uma molécula apolar, né? Quando você tem moléculas apolares, vai haver uma interação do tipo dipolo induzido. Vai aparecer um dipolo aqui, né? Quando essas moléculas se aproximarem, vai haver a interação e vai haver um dipolo induzido, que também é chamado de forças de Van der Waals. Não vai ocorrer, né? A resposta é não, né? O animal não vai conseguir. Por quê? Porque essa interação intermolecular aqui, ó, é uma interação mais fraca do que as ligações de hidrogênio. E ela, na superfície, né, se isso aqui fosse tetracloreto de carbono, não haveria essa tensão superficial aqui que a água faz, né, através das interações do tipo ligações de hidrogênio. É isso.